dia, meu querido, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu, no meu, nos nossos corações. Muito bom dia. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, né? E é com muita alegria que chego até você no seu lar, no seu carro, onde que você esteja, tá? E eu quero também fazer um pedido para você agora aqui, tá? Se inscrever no nosso canal, deixar aí o seu joinha, ativar o sininho para você receber as notificações das nossas próximas publicações. Mas, meu amado, acima de tudo, eu preciso que você me ajude, tá? Para que a gente possa crescer o canal, que a gente possa, assim, estar levando a mensagem de Cristo a mais pessoas mundo afora. Louvo a Deus por você que é inscrito, louvo a Deus por você que tem visualizado nossos vídeos e que o Senhor te abençoe grandiosamente. Amém? Amados, mais uma escola bíblica dominical, tá? E a nossa lição é a lição de número 6, do dia 6 de agosto de 2023. E vem trazendo o tema a desconstrução da masculinidade bíblica. A desconstrução da masculinidade bíblica. Querido, este é um assunto, né, que está mexendo, né, com toda a comunidade cristã, tá? Todos nós temos visto este assunto na pauta, né, no nosso contexto, e a desconstrução da masculinidade bíblica tem sido uma realidade, e nós cristãos temos os nossos princípios bíblicos e observamos esses princípios, e com certeza, queridos, a lição de hoje vai nos ajudar a entender melhor, tá? O que a Bíblia fala sobre este tema, a masculinidade, tá bom? Nosso texto áureo está em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15. Tá? Gênesis, capítulo 2, versículo 15, diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Repetindo: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. A verdade prática da nossa lição, amados, é que o homem ele foi criado com qualidades que expressam a virilidade quanto à responsabilidade e a liderança. Então, o homem ele foi criado, tá, com qualidades que expressam aquilo que de fato ele é. Tá bom, amados? Então, nós também vamos proceder aqui com a leitura bíblica, tá? Que é a leitura que fazemos sempre na classe da nossa Escola Bíblica Dominical. Está em Ruth, no capítulo 4, versículo 7 ao versículo 12. Diz assim: Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato para confirmar todo negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. E isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: Toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi. E de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto
sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e ate já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, meu Deus, por este momento, e pedimos a Ti, Pai, o discernimento da Tua palavra. O tema que nós iremos abordar nesta lição, venha, meu Deus, ser proveitoso nas nossas vidas. E assim, Senhor, toma a direção da lição de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, é preciso refletirmos a respeito do conceito e do papel da masculinidade do ponto de vista da Bíblia, tá? Olha, amados, nesse sentido, a lição que vamos estudar hoje nos chama a atenção para um processo presente na sociedade de desconstrução da masculinidade, tal como ela é apresentada na Bíblia, tá? E o impacto também que isso pode ter na funcionalidade da família cristã. Então, por isso, nós chamamos a atenção que, de acordo com a palavra de Deus, a masculinidade bíblica leva em conta a criação divina e também a constituição biológica, como o papel estabelecido por Deus para o homem cristão. Então, amados, na lição de hoje, nós vamos aprender a mostrar que a masculinidade bíblica provém da criação divina e que as suas características passam pela provisão e proteção da família. Segundo, precisamos destacar que a erosão da masculinidade tem a ver com a apologia à homossexualidade e com a negligência da responsabilidade masculina. E, em terceiro lugar, enfatizar a imagem de Boaz como símbolo de uma masculinidade bíblica equilibrada. Tá, amados? Então, é preciso que nós estejamos apercebidos para a lição de hoje, para que possamos crescer no conhecimento de Deus, crescer no conhecimento do homem e defender os princípios cristãos. Então, meu querido, o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos tem atuado na desconstrução da masculinidade. Masculinidade esta apresentada na Bíblia. Então, assim, os marcos judaicos cristãos do papel do homem são questionados. Então, nesse contexto, amados, a masculinidade ela é relativizada, tá? E o modelo bíblico de homem é desconstruído pelo conceito progressista. Então, nesta lição, iremos apresentar, amados, o mandato divino para o homem, as ofensivas da desmasculinização, é o exemplo de
masculinidade bíblica. E o exemplo, né, da masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Então vamos procurar nesta lição conhecer, amados, o mandato divino para o homem, tá? Conhecer o homem que Deus criou e entender essa desconstrução da masculinidade do homem e em que querem transformar o homem bíblico. Então a palavra-chave da nossa lição de hoje é masculinidade, tá? Então, nossa lição ela está dividida também em tópicos, tá? Então, queridos, nós vamos aqui para a nossa revista, tá? Que você talvez não tenha aí na sua casa, não é verdade? Mas a lição de hoje é a lição número 6, como nós já falamos, tá? E aqui a lição está dividida em pontos, tá? E nós temos aqui três tópicos importantes que nós iremos estudar nesta manhã, tá? E então, o primeiro tópico é a masculinidade bíblica. Então, é importante nós entendermos, através da Bíblia, o homem que Deus criou. Como criou? Para que o criou? A criação divina do ser humano, queridos. Primeiro, Deus, ele é o criador de todas as coisas no céu, na terra e também no mar. Aqui em Gênesis, no capítulo 1, no versículo também 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 24, diz: e ouvindo eles isto, unânime, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar, e tudo o que neles há. Então, amados, as Escrituras registram que Ele, Deus, Ele criou o ser humano e o definiu. Deus, quando criou o ser humano, Ele definiu o ser humano pelo sexo. Diz a palavra, macho e fêmea o criou. Homem e mulher. Você vê aqui em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou, quer dizer, homem e mulher. Então, essa diferenciação visa, amados, ao complemento mútuo da união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados por Deus a cada um do ser criado. Aqui, amados, em 1 Coríntios, no capítulo 11, o versículo 11 e o versículo 12 diz: todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Então, desse modo, pode-se afirmar, amados, que nenhuma outra criatura foi feita como o ser humano. Olha, os peixes, as aves e todos os outros animais foram produzidos segundo a sua espécie. E Gênesis, ele conta aqui no capítulo 1, versículo 21, que Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, e as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme as suas espécies, e viu Deus que era bom. No 24, capítulo 1, 24 e 25 diz: e disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis
bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Entretanto, amados, ao criar o ser humano, Deus o fez olhando para si mesmo. A criação do ser humano foi diferenciada. Ao criar o ser humano, Deus o fez olhando para si mesmo, isto é, para a sua própria imagem e semelhança. Aqui no verso 26 do capítulo 1 diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então Deus criou o homem olhando para si mesmo e criou o homem com capacidade administrativa. Criou o homem para ter domínio. Por conseguinte, o ser humano é considerado a coroa da criação. Então, a masculinidade bíblica é uma realmente divina. E vejamos aqui as características da masculinidade, segundo as Escrituras. Olha, as Escrituras elas revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Queridos, ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias e essenciais. A primeira foi cultivar e a segunda, guardar. Aqui em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15, o Senhor diz, a palavra diz aqui: tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, o homem recebeu uma missão de Deus: lavrar o jardim e cuidar do jardim. Responsabilidade masculina. Esses dois termos resumem o mandado divino para, amados, o comportamento masculino. Isso significa que as funções de provedor e de protetor são próprias da natureza do homem. Então, nesse sentido, queridos, Paulo ele ratifica que cabe ao homem proteger a sua esposa, a sua família, bem como prover-lhes uma vida digna. Paulo fala aos Efésios, no capítulo 5, versículo 28 ao 30, ele diz: assim devem os maridos amar sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então, queridos, ressalta-se aqui a masculinidade bíblica, tá? A masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher. E que o machismo, amados, inferioriza e desonra a mulher. Então, nesse aspecto, a Bíblia ensina ensina ao homem a honrar a mulher com toda a dignidade. Olha o que Pedro fala aqui na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 7. Ele diz: igualmente vós, maridos, coabitais com ela, com entendimento,
dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça, da vida, para que não sejam impedidos as vossas orações. Então, amados, a masculinidade bíblica. Vimos aqui a criação divina, vimos aqui as características da masculinidade, e mais ainda temos o terceiro ponto, que é a liderança masculina. Queridos, Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, ele diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Olha, amados, a responsabilidade que Deus dá ao homem aqui. Olha também o poder, o domínio que o Senhor entrega ao homem. E no capítulo 3, versículo 16, diz: E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo. E Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher. Então, meu amado, Paulo, falando aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, ele diz: Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então há uma hierarquia aqui. Primeiro Deus, Cristo e o homem são cabeças. Então, o que nós vemos aqui, amados, é a criação do homem conforme a imagem e semelhança. E o homem recebe de Deus responsabilidades. Então, o movimento feminista, de viés com o neomarxista, considera esse modelo como um sistema machista, um sistema opressor para com a mulher. Ao contrário, amados, desta falácia, o apóstolo Paulo, ele revela que o homem deve liderar sua casa, do mesmo modo que Cristo lidera a igreja. Então, o homem, ele precisa governar sua casa da maneira que Cristo governa a igreja. Aqui, aos Efésios 5:29, Paulo diz: Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então é responsabilidade do homem, é uma função do homem, uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, né? Então a liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher. E ainda no capítulo 5 de Efésios, versículo 25, a segunda parte do versículo, diz: Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, nesse sentido, no exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes, tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. 5 evidências da liderança do homem. Tá bom, amados? Então, queridos, a masculinidade bíblica, tá? O homem segundo a palavra de Deus, tá? É desta forma. Foi assim que Deus nos criou, foi assim que Deus criou o homem. Então, Deus criou o homem com funções. E quais as funções? A função de prover e proteger a sua família, trazendo assim segurança à sua casa. Queridos, é importante entendermos isto. Olha, os tempos pós-modernos, a ideologia de gênero
faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Então, esse conceito ignora completamente as características físicas e biológicas do ser humano. Deus criou o ser humano definido, homem e mulher, macho e fêmea. Mas vejamos aqui no segundo tópico a erosão da masculinidade. Queridos, tentam a qualquer custo, desmoralizar e descontinuizar, a masculinidade humana. A apologia à homossexualidade. Vejamos aqui. Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Querem legitimar algo que é abominação para Deus, segundo a Bíblia. Então, esse conceito, amados, ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Olha, que absurdo! Se o ser humano nascesse neutro, ele não nasceria com órgão genital. Certa feita, falando sobre esse tema na igreja, eu disse que se fosse assim, então quando a criança nascia, ela trazia numa caixinha, os 2 órgãos genitais. E quando ele chegasse na idade da razão, na idade de escolher, então ele ia olhar para aquela caixinha, ia ver lá os 2 órgãos. Então ele ia escolher qual deles ele queria e ir lá colocaria no lugar, encaixaria ali. Mas não foi assim que nós nascemos. Você, minha querida irmã, nasceu mulher. Você, meu querido irmão, nasceu homem. E Deus criou dessa forma, macho e fêmea. Não tem como mudar essa questão. É uma definição de Deus. É bíblico. Então, amados, aqui em Gênesis, no capítulo 1, 27, diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Então, amados, o que nós vemos aqui é que a raça humana, como ser binário, nós vemos aqui, que esse conceito ele ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Então, essa concepção modernista, invalida a criação divina da raça humana como ser binário, como macho e fêmea. Ensina que a identidade de gênero e a orientação sexual independem da anatomia do corpo. Não importa se você nasceu com um órgão masculino ou feminino. Você é quem vai escolher o que você quer ser. Se você quer ser homem ou mulher. Então, para que Deus, então, criou o homem com um órgão genital masculino e a mulher com um órgão genital feminino? Queridos, assim, essa ideologia não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetros para a sexualidade. Como consequência, a sexualidade antinatural ela é incentivada. Paulo, falando aos Romanos, aqui no capítulo 1 de Romanos, 26 e 27, ele diz assim: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões.
deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Olha, queridos, disso decorre uma crise de comportamento masculino no tempo presente. Vivemos dias difíceis, trabalhosos. Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, 10, ele diz: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Então, meu amado, a apologia à homossexualidade nos tempos de hoje tem incentivado, tem investido continuamente na legitimação da homossexualidade. Mas o que a palavra de Deus diz para nós é o que está escrito aqui em 1 Coríntios 6,10. Não erreis. Por quê, amados? Porque nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A erosão da masculinidade. Segundo ponto, nós vemos a responsabilidade negligenciada. Então, queridos, em virtude da relativização da masculinidade, que agora é relativo, você pode querer ser homem, a mulher pode querer ser homem, o homem pode querer ser mulher. Então, o modelo, em virtude dessa relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. Qual é o modelo bíblico? O modelo bíblico é homem, mulher é mulher. Esse é o modelo bíblico. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, à capacidade de prover e de proteger a família, tem sido substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e também inconsequentes. Tiago, aqui no capítulo 1, versículo 8, ele diz: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Amados, uma parcela é incapaz de sustentar a sua própria casa. Não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Sábio Salomão já falava aqui no capítulo 21, versículo 25, o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Olha, amados, os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e também de divórcio. Porque as responsabilidades da masculinidade têm sido negligenciadas. Queridos, e a crise de liderança? Ainda na erosão da masculinidade, surge também a crise da liderança. A crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se numa anarquia. No período do profeta Ezequiel, amados, Jerusalém estava imersa na corrupção, fraudes, mentiras, opressões, extorsões, imoralidade, injustiça e também violência. Aqui em Ezequiel, capítulo 22 ao 13, você pode conferir. Então, Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era a crise de liderança e que procurava alguém para reverter essa situação. Aqui em Ezequiel 22:30 ele diz:
e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade. Alguém que esteja na brecha, alguém que Deus possa usar. Queridos, então nós vemos aqui a erosão da masculinidade, a apologia à homossexualidade, né, tem investido, sabe, de forma contínua, contundente, eficazmente em favor da legitimação da homossexualidade. Vimos a responsabilidade negligenciada, né, em virtude a responsabilidade masculina negligenciada em virtude da relativação da masculinidade, tá? E assim o modelo bíblico vem sendo abandonado, né? E vivemos aí um verdadeiro caos na sociedade. Queridos, a erosão da masculinidade é representada pela apologia à homossexualidade, pela negligência das responsabilidades masculinas e a crise de liderança. Bem, o nosso terceiro ponto traz aqui um símbolo bíblico da masculinidade. Está também dividida em pontos e nós temos aqui 2 pontos para abordar com relação ao símbolo bíblico da masculinidade. Olha, modelo de generosidade. Fala aqui sobre Boaz. Boaz, ele é um grande símbolo da masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi, da nossa história lá de Ruth, né? No capítulo 2, versículo 1, fala sobre isso. Tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Bom, Noemi perdera o marido, perdera os filhos e ficara apenas com uma nora, a moabita Ruth. Uma das suas noras também viúva e também sem filhos. E para sobreviver, amados, Ruth, ela foi trabalhar no campo de Boaz. Ao saber, Boaz, que Ruth deixara a sua terra para apoiar a sua sogra, Boaz passou a tratar Ruth com generosidade, devido à atitude bonita, salutar, saudável que Ruth tivera. Então ele se dirigiu a ela assim com ternura. Nós vemos aqui em Ruth 2, verso 8, diz assim: então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Boaz a protegeu para não ser molestada. Boaz a alimentou e ordenou que fosse favorecida na colheita. Porém, amados, pela lei judaica, uma viúva sem filhos só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido. Era a lei, está lá em Deuteronômio, no capítulo 25, versículo 5, versículo 6, e no livro de Ruth também comenta no capítulo 4, 9 e 10. Então, amados, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Ruth ainda estavam em apuros, pelo fato de que havia um parente mais próximo de Ruth, de Noemi, do que o Boaz. Queridos, vimos aqui o modelo de generosidade de um homem de Deus.
e o modelo da responsabilidade. Então, ao Boaz prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente também que o direito era de um parente mais próximo que ele, e havia, sim, um parente mais próximo do que ele. Assim, movido pelo senso da responsabilidade, tá? Liderança e honra, Boaz levou o caso aonde? Aos anciãos. E houve então uma audiência, e nessa audiência, Boaz explicou que as terras de Elimeleque estavam à venda, e aquele que as comprasse também deveria casar-se com Ruth. O parente que tinha a primazia, que tinha o direito de comprar as terras e de casar com a Ruth, esse parente autorizou Boaz a comprar as terras e também a se casar com a Moabita. Então, ao adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se o provedor, tornou-se o protetor daquela família. Então, o casal foi abençoado. O casal gerou filho, gerou a Obed. Quem era Obed? Obed era o pai de Jessé. Obed era avô de Davi, de cuja linhagem nasceu Jesus Cristo. Então, amados, Boaz é símbolo de masculinidade enquanto marido, enquanto pai e enquanto líder exemplar. Este é o contexto da Bíblia com relação à masculinidade bíblica, a masculinidade do homem criado à imagem e semelhança de Deus. Boaz representa um símbolo da masculinidade bíblica enquanto marido, pai e líder. Então, amados, o consenso pessimista e a ansiedade por liderança se expande até a igreja, de modo que hoje muitos sofrem de alarmante falta de liderança. Quando comparadas à história tão recente quanto as décadas de 40 e 70, décadas que produziram líderes do porte de John O'Kane, de Billy Graham, por exemplo, de Francis, assim como a igreja local, dinâmica e líderes também leigos, tá? Existirá realmente menos liderança do que costumava haver. Será? Parece que sim, mas uma análise objetiva é difícil de se fazer, As estatísticas estão indicando que haverá menos líderes. No entanto, a liderança masculina da igreja está decaindo. Então, queridos, atentemos para a liderança bíblica, atentemos para a palavra de Deus. Para concluir, amados, Deus ele criou o ser humano com dois gêneros, masculino e o feminino. Por isso, a diferenciação dos sexos é um princípio determinado pela criação divina. Então, nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática de seus deveres. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Então, nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenharem. Amém? Deus abençoe.
Vamos revisar o nosso conteúdo? Pois bem, o que visa a diferenciação entre homem e mulher? Bem, essa diferenciação visa ao complemento mútuo na união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. Homem é homem, mulher é mulher. Cada um tem o seu papel designado por Deus. E quais as funções próprias da natureza do homem? As funções próprias da natureza do homem são as funções de provedor e protetor. Essas funções são próprias da natureza do homem. Terceiro, do que decorre a crise do comportamento masculino? Bem, amados, a não aceitação de que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetros para a sexualidade e o incentivo à prática da sexualidade antinatural. Então, amados, o comportamento, a crise no comportamento humano é justamente pela não aceitação de que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetros para a sexualidade. Então, há um grande incentivo à prática da sexualidade antinatural, que é a abominação a Deus. E o que promoveu Boaz a levar ao resgate? O que moveu Boaz a levar ao resgate de Ruth aos anciãos? Pois bem, Boaz foi movido pelo senso de responsabilidade, de liderança e de honra. Por isso, Boaz levou o caso aos anciãos. E no quinto ponto de avaliação, qual símbolo Boaz representa? A Bíblia nos apresenta Boaz como símbolo de masculinidade, enquanto marido, pai e líder exemplar. Amém, meu querido? Então, meu amado, que a lição de hoje possa encontrar no seu coração um lugar especial. E que haja, querido, o entendimento da palavra de Deus. E que haja o mover do Espírito Santo na sua vida. Seja você também, meu amado, um cristão voltado para os padrões bíblicos e defenda esta fé cristã. Amém? Vamos orar ao Senhor? Querido Deus e nosso Pai, obrigado pela lição de hoje. Abençoa as nossas vidas, nos guardando e protegendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, meu amado, eu quero fazer um convite para você. Daqui a pouco, às 7h30 deste domingo, eu estou lá no templo sede da Comunidade Batista Cristã, na Escola Bíblica Presencial. Eu quero convidar você para estar lá conosco. Também você vai fazer uma visita para a gente neste domingo à noite, às 19h. Nós estamos localizados na Travessa Magalhães Barata, bem próximo ali à Escola Aloísio Chaves, aqui em Santo Antônio do Tauá. Mas nós temos igrejas em vários outros endereços, outros bairros e também em outras cidades. Se você quiser saber o endereço de uma das nossas igrejas, aí onde você mora, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, 0 operadora 91 984 56 2206. Deus te abençoe e fique na paz de Cristo.